Diariamente eu recebo aqui no consultório, seja crianças ou adultos, com alguns problemas ou algumas disfunções respiratórias. Desde asma, bronquite, rinite, sinusite. E vale ressaltar que dentro do contexto osteopático, nós identificamos o aspecto ambiental, visando sempre identificar a causa desses desequilíbrios. E normalmente o que eu tenho visto é que a causa, por exemplo, de uma asma, ela está diretamente relacionada a episódios que envolveram algum medo muito forte. Esse medo vai atingir como um hiperestresse, principalmente a região dos brônquios. E numa fase de resolução, de reparação, ou seja, após esse medo, esses brônquios vão relaxar, levando a essa fase de broncoespasmo que nós chamamos. E frente a esse cenário, seja na criança ou seja no adulto, é importante identificar qual foi esse episódio envolvendo o medo, que necessariamente esse medo ele tem que ser vivido de forma real. Embora para a mente humana não importe o que é real ou imaginário, mas o primeiro hiperestresse ele tem que ter acontecido de forma real. Aí, equivocadamente ou culturalmente, muitos pais acreditam que as crianças elas têm os episódios de asma relacionado ao pelo de algum animal de estimação, seja um gato ou seja um cachorro, ou seja a poeira, ao ácaro, mas na verdade não. Na verdade, esse episódio está diretamente relacionado ao que aquela criança viveu, porque o nosso subconsciente, ele avalia tudo o que está acontecendo no ambiente e nós captamos essas informações através dos órgãos do sentido, através da nossa visão, da nossa audição, do nosso tato, do nosso olfato. E às vezes esse medo que a criança sentiu no ambiente, coincidentemente, poderia ter ali um gato, poderia ter um cachorro, poderia ter esse cheiro de poeira, proporcionando esse fator que no futuro a criança pode desencadear essas recidivas, né? Habitualmente em ciclos, vários períodos do ano desencadeando, mas que o subconsciente ele capta essa informação. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, acontece com as rinites alérgicas, né? Com aquela conotação já não mais do medo em si, não ter vivenciado aquele medo, mas sim relacionado àquela sensação de sexto sentido que as pessoas falam de esse negócio não está me cheirando muito bem. Ou seja, a pessoa ela pode estar ali farejando o perigo. Nada aconteceu, mas essa pessoa ela pode estar farejando esse perigo. Então, esse hiperestresse que aconteceu, que pode acontecer desde a criança vivenciando essa sensação com discussão dos pais, seja na escolinha com alguns amigos. Então, essas sensações de esse negócio não está me farejando muito bem, não está me cheirando muito bem, ou farejar o perigo, vai proporcionar esses episódios sempre numa fase de resolução. Então, diferente do que a medicina convencional entende como o sintoma é um problema e tem que tratar o sintoma, a partir do momento que nós identificamos a causa e sabemos exatamente os focos principais, os trilhos que envolveram toda essa sintomatologia, nós conseguimos cessar todos esses sintomas. Em resumo, todo o processo envolvendo a asma, a rinite alérgica, a sinusite, ela envolve uma resolução de um hiperestresse. E necessariamente esse hiperestresse, ele num primeiro momento aconteceu de forma real, isso aconteceu com a pessoa. E os próximos eventos, eles podem ter acontecido ou de forma real ou de forma imaginária, ou virtual ou simbólica, que é quando a pessoa ela pode ver algum filme, ver alguma situação, alguém falar alguma coisa para ela e ter algum gatilho. Isso justifica aquelas pessoas que têm as crises nas estações do ano específicas, que é quando ela viveu o hiperestresse naquele mês ou naquela estação do ano, e aí ano após ano ela começa a ter esse ciclo, porque o subconsciente dela revive todos esses significados. O mesmo acontece com a poeira, para o ácaro, para os pelos dos animais. Então não deixe os seus filhos longe dos animais,
que ao invés deles atrapalharem ou diretamente estarem relacionados a essa sintomatologia, pelo contrário, os animais eles vão estar ajudando muito as crianças, porque os animais eles são terapêuticos.